nós podemos ter aqui uma visão apocalíptica, né? De um ser que tem os olhos como chamas, né? O nariz dele, os olhos dele são como raios do amanhecer, como luz, brilham. Mas o verso 19, 20 e 21, ele traz aqui um conceito um pouco mais próximo da nossa realidade hoje, tá? Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente sobre juncos em chama. O sopro dele acende o carvão, da sua boca saem chamas. O que isso tipifica? Não é? O vício do fumo. Se você for parar para pensar, a indústria tabagista, ela começou, né, em meados lá, tem históricos do vício do tabaco de muitos anos, de séculos atrás. Mas a indústria tabagista começou do século XVIII para frente, não é? Primeiro com charutos e cachimbos e tal, e o cigarro, como a gente conhece, é algo moderno, do XIX para frente. E não há uma explicação de benefício para essa indústria, não é? Vamos pegar, por exemplo, a explicação da Coca-Cola. Era um xarope para o estômago, não é? Que era misturado com água gaseificada e ficou gostoso. Viram que era melhor como refresco do que como xarope. Então, um marqueteiro comprou em 1889 e transformou num refresco. Por isso que ele criou a figura do Papai Noel, porque o objetivo dele era criar um refresco para crianças. Não tinha como vender refresco para crianças, sendo um xarope para dor de barriga, as crianças não iam tomar. Então ele criou um marketing muito bom e aí funcionou como a Coca-Cola. Agora, cigarro. Qual é a explicação lógica para alguém fazer uso do cigarro? Algo que não tem nenhum tipo de nutriente, algo que não tem nenhum tipo de benefício, a pessoa fica fedorenta, me perdoem aí, vocês não fumam, mas me perdoem que está assistindo, se é fumante, eu não conheço, possa existir, não conheço, um fumante educado, o fumante ele é mal educado, porque ele não está preocupado com o outro. Hoje eu estava andando de carro na rua, vi um senhor na frente de um colégio, ia atravessar na faixa de pedestre das crianças da escola, acendendo cigarro na frente do colégio e fumando, com centenas de crianças ao redor. Tipo, o cara, ou ele não tem educação, ou é um completo imbecil que não consegue perceber que ele vai jogar cigarro ali, poluentes na narina daquelas crianças. Então assim, é um mal educado. O fumante ele é um mal educado. Por que surgiu isso? Simplesmente porque era legal? Porque foi bacana? Ou tem alguma coisa no mundo espiritual por trás? Não é? Por que é um vício tão difícil da pessoa largar? Ah, porque a nicotina, existem outros agentes viciantes maiores do que a nicotina, que são mais fáceis de largar. Por que a nicotina é tão difícil? O que acontece quando alguém fuma um cigarro? Por que tem muitos cristãos hoje que fumam? E os pastores não fazem nada, porque tem aquele negócio... Hoje eu estive numa igreja tradicional, eu me esqueci como é que era ser tradicional, gente. Eu acho que eu nunca mais vou dizer que eu sou tradicional. Eu tive uma lição de Deus há alguns dias. Porque eu venho de escola tradicional. Eu sou de igreja que não bate palma, que não tira oferta, que não fala amém, não fala paz do Senhor, fala boa noite, não fala glória a Deus, né? Eu sou disso, a minha escola foi essa. E há muito tempo que eu não sou assim. E aí, alguns dias aí eu fui ministrar numa igreja tradicional. Meu Deus do céu, gente. Sabe aquele medo de... Você pode fazer cocô na cadeira da igreja que ninguém vai falar nada? Porque não se constranja. Medo de constranger alguém. Medo de... Você entende isso? Tipo, o cara pode estar dormindo e roncando e você fica assim do lado. Tipo, para não constranger o irmão que está roncando. Tadinho, o irmão tem o direito de roncar no culto. É aquele negócio de não... Peraí, que evangelho é esse, gente? Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Não é? Que evangelho é esse? Aí o camarada está viciado em bebida, ele bebe? Que evangelho é esse? Ele fuma? Que evangelho é esse? Não pode falar nada para não constranger o irmão? Não, mas é o Espírito Santo quem convence. O Espírito Santo convence da condenação do pecado e do juízo. O Espírito Santo não convence você de coisas que você tem que ter consciência. O próprio Cristo disse, aquele que roubava, não roube mais. Ele não disse aquele que roubava, fique do jeito que você está roubando, porque um dia o Espírito Santo vai te convencer de não roubar. Ele falou isso? Ele falou, aquele que não roubava, seja decente, tenha caráter, se liga que a tua vida é outra agora, você tem um novo nascimento, você não pode mais roubar. Como é que eu vou ser crente roubando?
Eu era do mundo, era ímpio, roubava, me converti, conversão, convergir, mudar de direção. Estava andando para lá, estou andando para cá, meu filho, 180 graus. Então assim, aí eu roubava, o que eu tenho que fazer a partir de agora? Não roubo mais. Eu mentia, o que eu tenho que fazer a partir de agora? Não minto mais. Eu era fornicador, o que eu tenho que fazer agora? Não fornico mais. Eu, quando me converti, era do mundo. Eu tinha aquela mania de ficar com as menininhas, de beijar na boca, que tinha muito dia. Hoje é pior. Hoje tem gente que acha. João 8,42. Eu não tenho 42, minha Bíblia veio sem. 44, obrigado, é isso mesmo. Ô, Giovanni, que seria de mim sem você, hein, Giovanni? Meu Deus. Vocês são do diabo. Olha como é que começa. Olha como é que começa. Não é tipo assim, sabe? E aí a gente prega umas coisas duras. Sabe o que os crentes falam? Eu não gostei da palavra. Meu irmão, eu não preguei para você gostar. Eu não preguei para você gostar. Se você não gostou, você vai procurar um lugar que você goste. O dia que o pregador se preocupar em pregar o que agrada os outros, ele está sendo desonesto com o seu chamado. E tem muito pregador desonesto hoje. Ele está sendo desonesto. Eu não preciso ofender você. Quem vai ofender você é essa aqui, ó. Ela vai te ofender. Enquanto a palavra de Deus estiver me ofendendo, irmãos, eu estou no caminho certo, porque ela está me construindo daquilo que o diabo me desconstruiu. Ela está pegando as minhas peças desmontadas que o inimigo desmontou ao longo da minha existência e ela está montando de novo. Então, muito obrigado, palavra de Deus, por construir de volta aquilo que o inimigo desconstruiu. Vamos lá. 8,44, olha o que diz. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Aí Leviatã está lá fumando, o hálito dele acende tochas e carvões, o nariz dele sai fumaça, entendeu? Aí é o seu desejo dele, do demônio, não é? Aí o que o cara faz quando ele fuma? Está satisfazendo o desejo de quem? Do demônio. Irmãos, prestem bem atenção. Quem já foi da baixa magia? Entra alguém, incorpora no médium. Ou qualquer pessoa. Na minha casa era normal isso, na casa da minha avó era normal. Às vezes a vizinha, que nem era do espiritismo nem nada, ia na casa da minha avó sempre estava com os guias dela, com os demônios, tudo ali, rodando no mundo espiritual invisível. Nós víamos eles, mas as pessoas não. A gente sentava na mesa para jantar, sentava eu, minha avó, meu tio, minha mãe e tal, sentava o preto velho. Se você entrasse lá, você não via ele. Mas tinha cadeira ali com uma almofadinha, com crochê, uma capinha de crochê, que era onde o preto velho sentava. Para os preto velhos sentar no sofá, colocava aquela almofadinha lá, nós víamos ele sentado ali, fumando o cachimbo dele, nós víamos. Quando minha mãe invocava as pombagiras que ela tinha, nós víamos a Maria Padilha sentar em casa. Só que os vizinhos não. Aí minha avó sacaneava os vizinhos, vinha uma vizinha dela, fuxiqueira. Ah, aquela vizinha é muito fuxiqueira, não sei o quê, vou chamar ela aqui para tomar um café. Aí a vizinha vinha, a pombagira entrava nela. Na vizinha fuxiqueira. Olha que interessante isso. Por que eu sou um ensinador de batalha espiritual hoje? Não é porque eu li livro da Rebecca Brown, não. Não é porque eu li Peter Wagner não é porque eu li isso, não. Porque eu vivi isso. O problema da maior parte dos ensinadores de batalha espiritual do Brasil, eles só sabem o que eles leram dos outros. Eu nunca li um livro do Peter Wagner, não sou contra quem lê. Nunca li um livro da Ana Mendes. Li metade do livro da Rebecca Brown lá nos anos 90, anos 2000, sei lá. Finalzinho dos anos 90, nunca li essas coisas. Eu ensino do que eu vivi. Por que a vizinha, o demônio entrava nela? Porque ela era uma pecadora, ela dava legalidade ao demônio. Agora, se entrasse uma crente ali. A minha avó tinha uma amiga dela que era crente, que ajudou minha avó a dar nome para os filhos. O nome do meu tio mais velho é Ezequiel. O nome do meu tio mais novo é Davi. E por que o demônio nunca entrou naquela vizinha crente? Entenderam? A vizinha mentirosa, fuxiqueira. Ela entrava lá, a pombagira entrava na vizinha, rodava a vizinha dentro de casa, eu ficava vendo. A vizinha não bebia e a vizinha não fumava. Ela era uma carola da igreja católica. Sabe o que é a carola? É aquela que vai lá, beata, pegava o santinho, levava o santinho de casa em casa, você botava uma moedinha ali, acendia uma vela, fazia uma oração. Ela era essa mulher, guardiã da capelinha, ela era. Guardiã da capelinha. Entrava na casa da minha avó, virava pombagira. Primeira coisa que ela pedia, uma cachaça e um cigarro. A gente começava a fumar dentro de casa e tomar cachaça. Aí eu pergunto, por quê? Porque ela está satisfazendo a vontade do pai dela. O pai dela é o demônio. Babilônia. Babilônia vai, destrói e conquista quem? Jerusalém. Conquistou Jerusalém, o que foi a primeira coisa que eles fizeram? Destruir o templo, destruir as muralhas e queimar as portas a fogo. Por quê? Porque era o símbolo
de Deus, o templo, a presença do Senhor, proteção dele e a prosperidade, que era a cidade murada. Tudo que Deus constrói, qual é o plano do diabo? Desconstruir, destruir. Então a gente olha para um texto como esse de Jó 41 sobre Leviatã, e nós percebemos aqui um texto lá do tempo do EPA, lá dos primórdios da humanidade, lá do Pentateuco, está lá para trás, falando, da sua boca saem tochas, faíscas dos seus olhos. Quer dizer, está dizendo exatamente o que, se você for pegar uma pessoa fumando, da boca saem tochas de fogo, porque são mini brasinhas do cigarro, né? Isso que está funcionando. Faísca de fogo saltam delas, as narinas procedem fumaça, é um cara fumando. Mas por que nós estamos vendo isso? Porque é exatamente isso que o diabo quer. Tudo que eu faço para me parecer com Cristo me torna um cristão. Eu só posso legitimamente ser chamado de cristão se eu me parecer com Cristo. Porque esse termo foi cunhado em Antioquia, quando os gentios olharam para os cristãos e falaram, que não tinha esse nome cristão, eram os do caminho, olharam os do caminho e falaram, gente, eles são iguais a Cristo, no grego, pequenos cristos, cristão. Então, olha, eles são iguais a Cristo. É igual olhar para o Mateus e falar, ó, o Carlinho aí, não é? Olhar para Glória e falar, ó, Danizinha, olhar para o Davi, ó, o Giovanizinho, olhar para o Arthur, ó, o Itinho, olhar para o Guilherme, ó, o Titinho. Não é? Olhar para a Camila, ó, a Carmen Lucinha. Olhava, mas isso aí, então eles olhavam para Cristo e viram que os caras eram iguais a Cristo e chamaram eles do quê? De cristinho, que no grego é cristão. Então nós temos esse termo cunhado não por identificação ideológica, sociológica, existencial ou por uma associação de pessoas, não, é por equivalência, eu sou igual a Cristo, você pode me chamar de cristão. Se eu estou numa igreja, se eu sou pastor, se eu tenho uma Bíblia e eu não sou igual a Cristo, não me chame de cristão. Eu não tenho o direito de usar esse título e não posso usar esse título. Não é meu, não compete a mim usar. Aí eu pergunto, quantas pessoas estão nas igrejas com o título de cristão? E que parecem mais com Leviatã do que com Cristo? Para dar um clima dramático na parada. É verdade ou não é? Tem gente dentro da igreja que é mais diabão do que cristão. Capirotão do que cristão. Não é? Pombagirona do que cristão. Zé Pilintrão do que cristão. O cara é o Zé Pilintrão. O cara está na igreja, mas ele bebe, ele fuma, ele vai no carteado. Ui, você é o Zé Pilintra, meu irmão, você não é Jesus. Você é igual ao seu pai. Seu pai é assim, você é igual. Você é filho do diabo. Cara, é mentiroso. João 8,44. Leia João 8,44, por favor. Ela vai satisfazer o desejo. Olha aqui, vamos lá. E João 8,44. Ele foi assassino desde o princípio. E nunca, ou jamais, se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Desde o princípio, Jó é um dos primeiros livros escritos. Tem algumas bíblias cronológicas que colocam Jó como primeiro livro, tá? Não tem como colocar Jó como primeiro livro. Mas é um dos primeiros. Então, desde o princípio, está falando de Leviatã, desde o princípio. Aqui, ó, atenção aqui, ó. Quando ele profere mentira, fala do que lhe... Tudo isso é o verso 44. É um verso só. Olha que gigante. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Então, quando eu leio João 8,44, eu consigo encaixar com Jó 41, 19, 20 e 21, que diz exatamente isso. O demônio Leviatã tem essa aparência de como se fosse alguém fumando, das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente sobre os juncos em chama, o sopro dele acende carvão. O que é isso? Não é? E da sua boca saem chamas. Então, quer dizer, é um perfil. Aí eu vejo o camarada defendendo isso, que o crente pode fumar, que Deus não vai condenar. Deus vai condenar. Que o crente pode... Gente, olha só, tem tanta gente defendendo que crente pode beber. Eu vou falar para vocês um negócio. Eu vou ser até redundante nisso aqui, porque eu falo sempre a mesma coisa. Se eu estiver cometendo os mesmos atos que os ímpios, que moral eu tenho para falar de Jesus para eles? Se eu sentar numa mesa de bar e tomar uma cerveja com os meus amigos, que não são crentes,
quando eu precisar falar do amor de Jesus, eu não tenho mais autoridade para falar do amor de Jesus. Eu não tenho autoridade. Comentei uma vez com vocês, ano passado, que eu estava andando de bicicleta com o pessoal de uma loja, e um menino que é líder de célula da Igreja Quadrangular aqui de Chapecó, falando, só que eu não sabia disso, falando palavrão, né? Falando aquela palavra que parece baralho, mas tem uma outra letra no começo. Ah, baralho, vai tomar não sei o quê, filho daquela coisa. O tempo todo, o moleque mais boca suja era ele. E eu, caramba, velho. Tudo ele falava um palavrão. Passou por cima de uma pedra, filho da não sei o quê. Encostou numa árvore, baralho. Eu falei, estava incomodando aquele cara falando tanto palavrão. Aí chegou uma hora que eu cheguei pra ele e falei assim, ó, fulano, meu, boca suja isso aí, cara. Se você conhecesse a minha mãe, dona Dalzira, que não era nem serva de Deus, ela ia dizer que ia lavar sua boca com sabão. É um cara adulto, casado, tem filho, né? Falei pra ele. Ele falou, pastor, qual que é? Vai dizer que você não fala nenhum palavrão. Eu falei, não falo. O máximo de palavrão que eu falo é cocô, bosta, merda. Que não dá pra se considerar um palavrão ofensivo, né? E no merda, eu não mando ninguém a merda, entendeu? Tipo, não mando. Não tenho hábito, não é meu hábito. E aí, depois, eles pararam, tinha um caldo de cana, a gente foi tomar, e aí os outros caras falaram assim, vamos tomar uma cerveja, sei o que tal. E aí esse cara falou, só se for agora. E ele pegou as cervejas e começaram a beber, e eu até então não sabia que ele era líder de célula de uma igreja evangélica, que eu respeito e amo muito. Aí depois ele chegou pra mim conversando e falando assim, quando tem culto na sua igreja? Eu falei, já tá bêbado já, porque bêbado gosta de falar com o pastor assim, né? Bêbado já chega assim, eu vou na sua igreja. Eu conheço a Bíblia de capa a capa. Todo bêbado conhece a Bíblia inteira. De Genésio a Policarpo. Depois vamos tomar uma Santa Ceia com vinho, com graspa. Aí eu falei, cara, é tal dia, é tal. O que você sabia de igreja? Tá nítido aí na tua cara, das palavras, do jeito que você fala. Que eu sou grosso mesmo, gente, eu não sabe. Eu prefiro perder o amigo e falar a verdade do que ficar encebando a pessoa para ter um amigo ímpio que é amigo do evangelho, que você nunca vai converter o cara, que ele nunca vai entender que ele está errado. Eu falei, o que adianta você ir para a igreja, é o jeito que você fala aí? Mas o que tem, o que eu falo? Eu falei, mas deixa para lá, você não precisa entender, você não é crente. Claro que eu sou crente! Daí eu, como assim, crente da onde? Da igreja tal, do pastor fulano. Eu falei, não, você não é ovelha Sou líder de célula, casa de paz, eu tenho uma casa de paz na minha casa, não sei o que e tal. Eu falei, senta aqui do meu lado. Peguei a Bíblia no meu celular e falei, não sai da sua boca uma palavra torpe. Sai apenas o que é para edificar, para exaltar. Peguei outro versículo, 1 Tessalonicenses 5:22. Não dê aparência do mal. Aí fui falando. Entendeu? Não ande com os insensatos, com os beberrões, não entrarão no reino dos céus. Comecei aqui, ó. Tudo que você me mostrou agora é tudo que os ímpios fazem e que Deus fala para não fazer. E você vem me dizer que você é crente, você tem célula na sua casa? Está entendendo o que eu estou falando? Então você faz aquilo que você agrada ao seu pai. Se o seu pai é o demônio, tudo que você está fazendo está agradando o demônio. Mas se você é um cristão, você só faz aquilo que agrada a Deus. Você pergunta primeiro, Senhor, o que te agrada? Eu quero fazer somente o que te agrada. Quantos entenderam isso? Então, cuidado, queridos. E vocês da internet, se tem alguém aí que fuma, essa palavra aqui não é para ímpio, tá? Primeiro pelo seguinte, a Bíblia é refutável para o ímpio. Porque o ímpio não crê. A explicação hermenêutica da Bíblia é que ela é salvação para o que crê. Tá? Então, se você não crê, ela não serve. Se você vai pegar e vai ler Marcos... Irmãos, só para a gente encerrar, prometo que eu encerro agora, Marcos 16, lá no finalzinho. Eu lembro da história do pregador que falou assim, semana que vem eu vou pregar sobre Marcos capítulo 17, verso 23. Leiam e tragam pronto o texto no domingo que vem. Amém? Todo mundo amém. Daí no outro domingo ele falou, quem leu Marcos 16, 23, levanta a mão. Aí, metade da igreja levantou a mão. Tá bom. Quem não leu o que eu pedi para vocês lerem? 17 e 23. Aí, a outra metade levantou a mão. Fique de pé vocês que não leram. Por que vocês não leram? Não tiveram tempo? Esqueceram? Tá bom, pode sentar. E os outros que leram? Vamos dar uma salva de palmas para eles, porque eles são os mentirosos. Não tem capítulo 17 no livro de Marcos. Boa para pegar trouxa, né? Para pegar os diabão da igreja, não os cristãos. Pegar os filhos do diabo.
João 8,44 fala que quem mente é filho de quem? Do pai da mentira. Vamos lá? Marcos 16, 17. Tio Ayrton, tá bom de leitura aí? Tá. Leia que essa voz... Tá, quem disse Tiamara. Vocês já viram quem manda na parada lá? Quem é que manda, meu povo? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Gravado. Depois eu vou editar essa parte. Se eu não editei, se vocês viram isso é porque eu deixei, tá? Vamos fazer uma votação para ver se edita ou não. Vai lá, tia Mara, dá pro tio Ayrton ler o 17? Tá bom, obrigado. Vai lá, tio Ayrton. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Isso, mas não era isso que eu queria, era o 16, tio Ayrton. Fiquei emocionado, desculpa. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Gente, não tem bolacha com margarina. Na minha época era assim, café com leite, a bolachinha, tchotchava, potecava no café, comia. Aí caía uma lá, você deixava, porque depois você pegava a colherinha para comer. Mas aí os católicos dizem, eu sou batizado. Eles vão levar para a vida inteira. Mas aqui daí mas aí você tem que pegar o batismo para arrependimento. Porque uma criança não tem o poder de se arrepender do que ele não fez. Não, mas isso não tem o menor sentido. Entendeu? Não tem o menor sentido. Porque se você entender que o batismo é para arrependimento dos pecados, batismo, não primeira comunhão em crisma. A palavra batismo, essa palavra está na Bíblia. Se na Bíblia tiver escrito primeira comunhão em crisma, ok, concordo. Se tiver escrito batismo, é batismo. Tá? A gente não pode mudar as escrituras. Esse é o erro dos católicos e de outras doutrinas, inclusive de algumas igrejas evangélicas, é querer adaptar a Bíblia à minha vontade, ao meu conhecimento dogmático, aquilo que eu acho que é a verdade, ao dogma. Aí está errado, tá? Isso é errado. Agora, se eu pego a Bíblia, por que há conversão? Eu posso contar um testemunho seu, Giovanni? De quando eu te conheci? Sobre de beber vinho, essas coisas? Posso, me permite? Aí, ó. Quando eu conheci o Giovanni já era convertido. Já era crente. Mas ele ainda bebia um vinho. Não sei só vinho ou se outras coisas. Bebia tudo, vinho, cerveja, tudo. E ele me conheceu. Mas ele não aprendeu comigo. Ele aprendeu com a palavra. E quando ele aprendeu na palavra, um dia ele falou assim, não, peraí, mas então, a partir de hoje não toma mais uma gota de álcool. E já faz 3 anos que ele não toma. E tem amigos. Eu fiz um propósito com Deus que o dia que eu mudasse daquele apartamento, eu fosse pro meu apartamento novo. Era uma nova vida. Era uma nova vida e tudo que eu tinha de errado ficaria ali. E fez. E nunca mais. Sabe, e uma das coisas que eu admiro em você, Giovanni, é que você é um homem de palavra. Nós cristãos precisamos ser homens e mulheres de palavra. Que é o que eu falo de quando eu me converti. Eu me converti para ser crente. Senão eu tinha ficado no satanismo, gente. Tava bom demais lá. Eu ia pro inferno, mas tava bom. Ou você acha que eu tava sofrendo? Se eu ficasse lá, eu ia sofrer na eternidade. Queimando na chama do inferno, depois lá no lago que arde em fogo e enxofre, na visão dos árabes, no mármore do inferno, né? Quem assistiu a novela, seus noveleiros? No mármore do inferno. Tinha uma novela que tinha uns árabes, né? Que ia ficar no mármore do inferno. Mas a verdade é essa. Então assim, em vida, maçonaria é bom, bruxaria é bom, satanismo é bom. Em vida, é tudo muito bom. Vocês não têm ideia. Mas vai penar a eternidade inteira no inferno. Então, eu quando me converti, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou decidir por Cristo. Quando o Giovanni tomou a decisão dele, é muito parecida com a minha decisão. Mas por que eu vou ser crente se for para ser um crente meia boca? Então é melhor continuar do jeito que eu estou. Não é verdade? Então, é para ser crente de verdade. É para ser marido, esposa, é para ser marido de verdade, esposa de verdade. É para ser um profissional, é para ser honesto de verdade. Eu assisto vídeos de polícia, quando os caras vão subornar o policial, que o policial olha e fala assim, você acha que teu dinheiro pode me comprar? Eu sou policial porque eu amo essa carreira. Eu ganho pouco sim, viu, cidadão? Mas o seu dinheiro não pode me comprar, tá preso. Nossa, eu vibro! Porque eu sei que tem um tanto de policial que é subornável. Mas ainda tem uma galera que não sei se são cristãos ou não, mas que são honestos, que honram a farda que usam, que não vão entrar na polícia por falta de opção. Que antigamente tinha uma ideia que policial era o que não deu nada certo na vida e virou polícia.
Isso há 500 anos atrás. Hoje, na época dos exterminadores, como é que era? Dos grupos de extermínio. Naquela época lá, que o bandido que era preso, os caras botavam ele como delegado de polícia na cidade. Agora, hoje em dia, era assim, hoje em dia tem um povo que ama o que faz, que honra o que faz. Não é? Tem um médico que vai lá e já passou o plantão dele, ele atende mesmo sem cobrar, porque ele ama o chamado dele. E por que nós cristãos não podemos ser assim? Insubornáveis, que o diabo não consegue nos subornar. Não é? Então, que nós possamos abrir nossa mente, tá? Essa semana, esse mês, é um mês de batalha espiritual. Nós não vamos conseguir vencer as trevas se nós não formos... Mas é verdade, tá? Não tem como lutar contra as trevas. Não adianta você dar lição de moral em parente que o filho vai no Halloween se você é treva. Entendeu? Aí o cara fala assim, você, teu filho tá indo no Halloween, eu vi lá no Carlos Ribas, lá que não pode, que é do diabo. Deixa eu tomar minha cerveja aqui. Filho, você tem que ir para a igreja, nunca faça nada errado. Tá bom, vou acender meu cigarro aqui. Pô, nós temos que ser luz para ter moral de falar e poder ter efeito. Amém? Demônio não respeita a igreja, demônio não respeita pastor, demônio respeita Cristo em nós. Se nós somos luz, demônio tem medo da gente. Se nós somos trevas, demônio deita e rola, tá bom? Firmes